Francisco Linhares. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. A vossa magnificência, o senhor reitor Adriano Luiz, ao ilustre diretor da unidade, São Rinaldo, a nossa coordenadora dos cursos de História e Pedagogia, professora Maria Luísa, presente, ao coordenador do Fórum de Pedagogia e História, professor Herbert, ao apoio dos professores em geral, Benjamin Francione, e especialmente ao amigo Celso, e aos candidatos aqui presentes e seus assessores. E, evidentemente, sobretudo aos alunos, que têm a razão de ser de tudo isso aqui. Bom, os objetivos acadêmicos desse ato, desse evento, que é um evento de consciência política, é num período eleitoral, mas a tônica principal é a questão da cidadania. Como educadores e historiadores, não podemos abrir mão de um espaço que nos permita uma ampla discussão política. Os políticos não são venusianos, marcianos, enfim, ETs. São terráqueos que chegam ao poder pela nossa ação ou omissão. Então, sobretudo nós, nas ciências humanas, não podemos ser o analfabeto político descrito por Brecht, que enche o peito para orgulhoso dizer que odeia política. Não podemos generalizar e colocar todos em uma vala comum, dizendo que ninguém presta. Esta postura afasta o povo da discussão política e é um prato cheio para os políticos corruptos que sabem muito bem ocupar o espaço deixado à deriva. Em todas as áreas das atividades humanas, há os ruins, os bons e os imprescindíveis, lembrando de passagem o verso do Brecht. E há seres humanos, com acertos e erros. Na política não é diferente. Especialmente a vocês, educadores, historiadores de informação, como sempre serão, mesmo depois de diplomados em contínua formação, lembro que o debate estará colocando em pauta questões importantes acerca da política brasileira e da nossa cidadania. Evidentemente, como humanistas, sabemos que há uma trajetória a ser percorrida para entendermos melhor o momento atual. Só estabelecendo a conexão dessa ponte que liga o passado, o presente e o passado, podemos iluminar o nosso caminho em busca de um futuro que nos liberte através do conhecimento. Então, inicia-se agora o nosso fórum, com debate político, tendo a presença já aqui do Gabriel Medina, que é candidato a vereador da Câmara Municipal de São Paulo pelo PT, Partido dos Trabalhadores, à minha direita, e à minha esquerda, o Francisco Linhares, candidato a vereador à Câmara Municipal de São Paulo pelo PSOL, Partido Socialista e Liberdade. O Janazzi acaba de chegar, eu vou pedir então para ele compor na mesa também. Carlos Janazzi. Bom, então, temos aqui à esquerda do Francisco Linhares, Carlos Janazzi, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Socialismo e Liberdade. Aguardamos o Ricardo Gomes, eu tentei falar com ele agora, não consegui contato pelo telefone, tá? Não pode ser que ele apareça. Bom, a dinâmica desse evento, né? Haverá um tempo considerável para as perguntas dos alunos aos candidatos, ao vivo, né? Mas no primeiro momento nós colocaremos as perguntas que vocês quiseram mandar por e-mail, alguns alunos, né? Eu mandei um e-mail para todos os alunos praticamente, para os alunos do fórum, e alguns me responderam, então tem algumas perguntas aqui para colocar nesse primeiro momento. Tá? Então,
nessa primeira parte, os candidatos se apresentam, depois debatem entre si, depois respondem algumas perguntas. E depois, a maior parte do tempo, as perguntas que vocês irão dirigir aos candidatos, mas sempre, cada rodada, uma pergunta para cada candidato, para que todos tenham exatamente o mesmo tempo. Bom, então, vamos à primeira parte. Tá? A primeira parte, então, nós teremos a apresentação dos candidatos. Cada candidato terá 3 minutos para fazer a sua apresentação. Se não se opuserem, eu vou seguir a ordem da mesa, está em ordem alfabética, tudo bem? E aí, na última parte, são as considerações finais, aí eu passo para o sorteio, tudo bem? Então, vou começar com o candidato a prefeito pelo PSOL, Carlos Gianazzi. Boa noite a todos e a todas. Eu quero parabenizar aqui a faculdade pela organização desse evento, o professor Felipe, dizendo que essa atividade é muito importante para informar os eleitores da cidade de São Paulo, dos estudantes, dos vários cursos e, sobretudo, numa universidade, numa instituição do ensino superior. Esse debate é fundamental para o exercício, para o pleno exercício da cidadania. Eu sou apresentado Carlos Gianazzi, eu sou diretor de escola pública, professor também de escola pública, professor universitário, já fui vereador da cidade de São Paulo durante 2 mandatos e estou no 2º mandato de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa pelo PSOL. E atuo muito aqui na região, porque eu sou da Zona Sul, estou aqui no Jardim Primavera, na região da cidade de Dutra, sempre fui naquela região, dando aula, lecionando nas escolas estaduais e municipais, e sou diretor da Escola Miguel Vieira Ferreira, no centro do bairro da cidade de Dutra. Então, sempre organizei a luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade e, sobretudo, a luta em defesa do magistério, porque nós acreditamos que a educação é, de fato, o principal instrumento de transformação social, é o principal instrumento de desenvolvimento econômico, social, humano, tecnológico e ambiental. Através da educação nós podemos transformar aqui a cidade de São Paulo. E a nossa candidatura, as nossas candidaturas, porque tem a nossa prefeito, mas tem a nossa chapa de vereadores também. As nossas candidaturas representam um projeto para transformar a sociedade, transformar a cidade, para inverter essa lógica da cidade de São Paulo, que é uma lógica de exclusão, de violência, de desigualdade social, de corrupção. No lugar dessa lógica, nós queremos aqui colocar a lógica da cidadania, a lógica da educação pública de qualidade, do acesso à saúde, à cultura. Esse é o nosso objetivo. Nós entendemos que a política é um instrumento de mudança, juntamente com a educação. Como dizia o professor Paulo Freire, um dos maiores educadores desse país, a escola, ela pode dar uma grande contribuição para a mudança social. Ela sozinha não muda, mas sem ela não haverá mudança na nossa sociedade. Por isso que nós focamos muito na educação. Uma educação pública de qualidade liberta uma escola e uma escola liberta toda uma cidade. Numa cidade que tem uma escola que não funciona, uma escola sucateada, degradada, nós não vamos ter também qualidade de vida nessa cidade. Por isso que, pela educação, nós podemos interferir no processo de transformação da cidade, canalizando o orçamento público para as áreas sociais. Não sei se vocês estão reconhecendo. Muito obrigado. Desculpa, eu posei o microfone aqui, mas estava justamente nos 3 minutos. Então eu passo agora a palavra para a apresentação do Francisco Linhares, do PSOL, candidato a vereador. Bom, primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Francisco, eu sou membro do movimento humanista há mais de 10 anos. Né? E como membro do movimento humanista, para nós, o ser humano está como o valor central, né, de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossos sentimentos. O movimento humanista é uma organização que atua no mundo inteiro, que tem como pontos básicos o ser humano como valor central, a igualdade de oportunidades para todos, para todas, o reconhecimento
reconhecimento da diversidade pessoal e cultural, o desenvolvimento do conhecimento acima do imposto como verdade absoluta, a liberdade de ideias e crenças e o rechaço a toda e qualquer forma de violência e discriminação. Pessoalmente, eu tenho participado nesses 10 anos, mais de 10 anos, de atividades na área de educação, porque eu sou professor, eu dou aula na escola pública do Estado, eu dou aula de sociologia, e eu venho acompanhando nesses 10 anos o descaso dos governos, entra governo, sai governo, com a nossa educação pública. Do nosso ponto de vista, a educação deve ser central, deve ter as pessoas como mais importante. Nesse sentido, para nós, a educação tem como meta auxiliar as novas gerações no exercício de um olhar, de uma forma de ver o mundo, uma forma não ingênua, que compreenda que a sua realidade é o espaço onde ela atua, seja para transformar as coisas, seja para deixá-las como estão. Então, para nós, é muito importante a educação. E é muito bom estar numa universidade, debatendo com universitários, porque contribui para a nossa formação, a nossa formação enquanto gente, enquanto pessoas mesmo, que no cotidiano tem que dar conta de tantas coisas, de família, de trabalho, de amigos, de um conjunto de relações, e que muitas vezes se apresentam como muito violentas, muito violentas. Então, como a nossa perspectiva é de superação da violência, nós defendemos a não violência como uma metodologia, como uma forma mesmo de viver, de experimentar o mundo. Nesse sentido, eu quero agradecer a coordenação, a universidade, pela oportunidade de estar aqui participando desse debate. Espero contribuir aí, em alguma medida, com a nossa formação pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Então, agora a apresentação do candidato Gabriel Medina, do PT. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar aqui o Felipe, parabenizá-lo pela iniciativa. Nós já realizamos inclusive um outro debate, os três que estão aqui, numa escola aqui perto. Cumprimentar o Carlos Gianazzi, cumprimentar aqui o Francisco Linhares, e principalmente vocês, estudantes. É uma satisfação estar aqui. Eu sou Gabriel Medina, sou psicólogo de formação e atuei em várias áreas da política. Já fui assessor parlamentar em São Paulo, inclusive na época que o Gianazzi era aqui vereador. Trabalhei numa prefeitura do PT como assessor na prefeitura, tenho uma experiência tanto no legislativo quanto no executivo. E no último período fui eleito presidente do Conselho Nacional de Juventude do governo federal. Então auxiliei o governo Lula, o final do governo Lula e o início do governo Dilma na elaboração das políticas para jovens no Brasil. E sinto muito orgulho de ter feito isso. Orgulho por ter ajudado a construir o ProUni, orgulho por ter feito políticas que tiraram 40 milhões de brasileiros da pobreza, orgulho de ter feito parte da história, e aí vocês que são estudantes de história, de um partido que vem mudando o Brasil. Vem mudando uma história de 500 anos de exclusão, de 500 anos da elite à frente dos poderes, à frente da política. Então, eu tenho uma militância de 10 anos no PT, defendo muito esse partido e quero ser vereador da cidade para contribuir com uma Câmara mais séria do que nós temos hoje. 80% dos projetos hoje do Legislativo são de nomes de rua ou título de cidadão ou homenagem para amigos, padrinhos, parentes, e nós não temos um Legislativo que fiscalize a Prefeitura Municipal. A Prefeitura hoje, com o Kassab, que não vamos esquecer, foi o Serra que trouxe, está paralisado. O Kassab deixou a Prefeitura para construir um partido. Uma cidade onde a gente vê incêndios em favelas, o transporte caótico, parado na cidade, a qualidade de vida abaixando, a saúde um caos, educação de baixa qualidade, e nós temos uma Câmara apática em relação a todas essas atrocidades que estão acontecendo na cidade de São Paulo. Todo mundo está vendo isso. Não é à toa que a rejeição do Kassab é uma das maiores rejeições da história de um prefeito dessa cidade. Então quero ser vereador para construir também uma nova forma de fazer política. Vocês não vão ver
cavalete meu espalhado por aí, grandes placas, não tenho essa estrutura como tem alguns vereadores aqui da Zona Sul, que a gente vê quilômetros de placas deles, a gente anda quilômetros aqui nas avenidas e é placa do cara uma atrás da outra. Não tenham dúvida, alguém está financiando esse político. E depois, quando ele se eleger, não vai ser o povo que ele vai prestar os seus serviços, vai ser os empresários que financiaram suas campanhas. Então, para a gente fazer política de forma independente, de forma séria, representando os interesses coletivos, os interesses públicos, nós temos que fazer campanhas mais humildes, campanhas mais modestas, e temos que fazer reforma política no Brasil para acabar com esse tipo de vínculo dos empresários com a política, porque isso, obviamente, conturba muito a política. Então é isso, uma apresentação inicial, depois eu tenho mais tempo aqui para continuar me apresentando. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos agora para a parte seguinte, perguntas que foram enviadas por e-mail. Então, seguir aqui. Ó, primeira pergunta, então, vai para o Carlos Gianazzi. Essa pergunta foi feita pelo Reinaldo Lima, que é do curso de História do segundo semestre. Não sei se ele está presente aqui. Também candidato a vice-prefeito na cidade de Imbuguaçu, é isso? Tá. Junto com o professor José Maurício, pela frente de esquerda, PSOL, PCB. Então a pergunta que ele faz ele colocou a candidato a vereador, mas eu acho que cabe mais a candidato a prefeito. Eu vou fazer para você, tudo bem, Leonardo? Olha, eu gostaria de saber do candidato como vai ser o relacionamento com as cidades vizinhas, já que Imbuguaçu abastece a represa de Guarapiranga com 30% de água que vem da cidade de Imbuguaçu. E, em contrapartida, o que a cidade de São Paulo pode oferecer para a cidade de Imbuguaçu? Tá, então, 3 minutos. Pergunta importante porque a cidade de São Paulo, ela faz divisa com várias outras cidades aqui da grande São Paulo. São mais de 36 cidades que compõem o que nós chamamos aqui de Grande São Paulo, da região metropolitana, principalmente margeando a periferia da nossa cidade. Eu, como disse, eu sou morador aqui da Zona Sul, nasci aqui na região de Jardim da Primavera, conheço muito bem Imbuguaçu, aquela região do Cipó, e o Embu das Artes, todos esses municípios vizinhos. E nós temos as mesmas dificuldades. Não há muita diferença entre a desigualdade social da região de Parelheiros e de Imbuguaçu, do Cipó, do Embu das Artes, de Itapecerica, de Taboão da Serra. Nós temos ali uma grande desigualdade e várias carências na área da educação, da saúde e, sobretudo, em algo que nos une, que é a questão do transporte metropolitano. Então, nós, com certeza, assumindo a Prefeitura de São Paulo, vamos buscar parcerias com essas cidades, até porque nós temos muitos trabalhadores, muitos moradores que moram nesses municípios e trabalham na cidade de São Paulo. Você citou, Reinaldo, uma questão importante, que é a questão da represa Guarapiranga. Nós discutimos no debate da TV Cultura, agora na última segunda-feira. A represa Guarapiranga é a represa que abastece 25% da população da cidade com água potável, mas nela nós temos mais de 25 córregos jogando esgoto a céu aberto dentro dessa represa, que não são córregos não tratados, não há saneamento básico. A cidade de São Paulo está tomando água poluída, essa é a grande verdade, não é diferente em relação à represa Pírica. Então, mas respondendo a sua pergunta, para ser objetivo, nós vamos buscar parcerias com os municípios vizinhos, até porque nós estamos na mesma situação. Nós aprovamos recentemente um projeto na Assembleia Legislativa, que foi deputado estadual, estabelecendo essa região metropolitana. E no projeto que nós aprovamos, existe aí a obrigatoriedade desse investimento e dos convênios entre os municípios. Então já há até legislação para isso. Trata-se agora de cumprir a lei e estabelecer os convênios, os acordos, não só com o município de Imbuguaçu, mas com todos os municípios. E como eu disse, nós temos interesses comuns, principalmente nas áreas sociais, no transporte metropolitano. Nós vamos sair fazendo uma gestão, uma pressão para
região lá de Botucatu, porque hoje o trem só vai até o terminal Grajaú e tem que continuar. Nós conseguimos agora, através de uma luta popular, estender essa linha até o Varginha, vai começar a construção até o Varginha, depois nós queremos chegar em Marfilá e depois até em Botucatu. Então, um exemplo de luta que nós vamos trabalhar junto com os municípios vizinhos. Muito obrigado. Então agora nós temos uma outra pergunta do aluno Paulo Tavares de Lima. Essa pergunta vai para o candidato Francisco Linhares. A pergunta é a seguinte: gostaria de saber do candidato a vereador como atuará em relação aos projetos do Executivo, já que sabemos que não há independência dos parlamentares em geral, que são obrigados a votar de acordo com a orientação das lideranças de cada partido, que são quem efetivamente decidem, negociam com o Executivo a aprovação dos projetos. Por isso, a Câmara Municipal de São Paulo hoje é um grande balcão de negócios, se há perspectiva para mudar isso. Com Paulo, na verdade, com relação à questão desse jogo, que se faz dentro da Câmara, do Legislativo ou do Senado, qualquer instância do Legislativo, é um jogo que a gente não necessariamente precisa entrar. Ao meu lado tem o candidato Carlos Janazzi, que não seguiu de maneira nenhuma a orientação do partido. Não é uma verdade necessariamente que nós somos obrigados, como candidato, a seguir a orientação do líder da bancada. Não necessariamente. A gente pode ter uma postura ética, a gente pode ter uma postura que leve em conta as pessoas e não os interesses econômicos, que porventura estão lá embrenhados na Câmara. A gente bem sabe disso. Mas falando um pouco sobre o comportamento de um candidato a vereador eleito, para nós, eu imagino que tem a ver com a democracia real. O movimento humanista defende a democracia real já, não é para amanhã, não é para agora. A forma como nós encaramos essa candidatura já por si só foi diferente da grande maioria das outras candidaturas. Toda a composição das propostas foi decidida amplamente com apoiadores e eleitores. E imagino que não será diferente no caso de uma candidatura humanista sendo eleita. Nós vamos ter aí ligação direta, nós já temos, na verdade, ligação direta com as pessoas que estão aí no seu cotidiano, nas suas mais diversas lutas, no transporte, habitação, saúde, segurança. Então, eu acredito que o mandato deve ser um mandato social, coletivo, onde as pessoas tenham um livre trânsito, que participem periodicamente das discussões com o candidato, o seu candidato, aquele candidato que ele acredita que responde, que representa ele na Câmara. Então, primeiro isso, discordo da ideia de que a gente seja obrigado a seguir um líder quando esse líder não tem a ver com aquilo que a gente acredita ser o melhor para nós e para as outras pessoas. Discordo. E existem muitos exemplos parlamentares que não se venderam nesse sentido, o Carlos Janazzi é claríssimo deles. E acredito também que o mandato deve ser coletivo, que as pessoas têm que ter acesso ao seu candidato, ao vereador. E querem mais, a gente defende um modelo de democracia real no parlamento mesmo, que a gente consiga implementar mecanismos de democracia direta, plebiscitos, referendos, consultas diretas, que o poder se descentralize, que o poder saia da mão de meia dúzia e passe para as pessoas. Muito obrigado. Agora, então, a pergunta para o candidato Gabriel Medina, feita pela aluna Marcela, da unidade Interlagos.
Tanto se fala em educação, em investimentos, em escolas novas, em professores mais preparados e mais aparamentados, mas hoje, como professora, não vejo nada disso. Portanto, gostaria de saber qual a dificuldade de se investir na educação, sendo que tem-se gasto milhões com a construção de estádios, com uma população semi-analfabeta, e não se preocupa em derrubar a progressão continuada, em melhorar a estrutura das escolas, para assim se ter condições de formarmos cidadãos críticos e que saibam o que querem. Como podemos mudar esse quadro do Brasil, do país, na cidade, então, também, né? E o que teria que ser feito primeiro, e ela coloca aqui alguma coisa do primeiro mundo, se não fosse a corrupção ativa. Ela faz uma relação com a corrupção também. Primeiro, agradecer a pergunta, Marcelo, aqui, né, de outra unidade. Aqui, ô Marcelo, tudo bom? Agradeço a pergunta. Queria dizer o seguinte: eu acho que o primeiro problema é um problema histórico do Estado brasileiro de ineficiência, mau uso de dinheiro público, falta de gestão e também falta de recursos, porque na educação ainda se investe muito pouco perto da sua necessidade. Tem uma luta muito grande para que, por exemplo, 10% do PIB vá para a educação. Hoje se chega a gastar nem 6% do PIB. Então a educação tem que ser uma prioridade para a agenda do Estado e com muito investimento. Falta investimento, mas também o que é investido hoje ainda precisa ser mais qualificado, enfim, com melhores condições de se investir. Eu entendo que no último período, pelo menos do ponto de vista federal, nós tivemos avanços na educação brasileira. Essa é a minha opinião. Foi criado o Fundeb, Fundo de Educação Básica, nós criamos o IDEB, foi criado inclusive pelo ministro Haddad, hoje candidato a prefeito pelo PT aqui em São Paulo, que hoje é o índice de desenvolvimento da educação, um índice que vale para todo o Brasil, e a gente tem conseguido avaliar e ver resultados de melhoria da educação, ainda aquém do que a gente gostaria, essa é a verdade. Mas o fato é que no Brasil nós ampliamos muito o número de alunos atendidos. Há 30 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas pessoas na escola. O ensino médio era para pouquíssimos. Quem se perguntar para os nossos pais ou as pessoas um pouco mais velhas sabem como funcionava. A gente ampliou muito o ensino médio, ampliou o ensino básico. Em São Paulo, nós temos um problema de 145 mil vagas de creche ainda que não foram resolvidas. E a grande verdade é que se no plano federal nós melhoramos, em São Paulo a educação anda para trás. Nós tivemos um dos piores resultados do Enem do Brasil. E o estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Os governos tucanos não investem em educação, investem em polícia, para bater em trabalhador e pobre em periferia, mas em educação eles não investem. Essa é a grande realidade. Não houve investimento em educação e prioridade na educação dos governos do PSDB e também do Kassab. O Fernando Haddad, que é o candidato que eu represento e participo do programa, tem propostas muito claras para a educação. Nós queremos, primeiro, zerar o número de vagas de creche em São Paulo. Temos condição para fazer isso em parceria com a Dilma. Queremos retomar a construção de mais 20 CELs e construir 31 universidades abertas nas 31 regiões da cidade para formar professores. Porque a questão da formação de professores é um problema grave hoje. Não adianta só você abrir escola e não formar professores. E o Haddad pode fazer isso. Pode fazer porque, quando o ministro construiu 214 escolas técnicas no Brasil, criou para onde colocou 1 milhão de estudantes dentro da universidade privada, né, e duplicou as vagas na universidade pública brasileira. Eu acho que devem ter prounistas aqui. Não sei se deve ter, provavelmente devem ter alguns prounistas que participam desse programa. Então, eu acho que a educação deve ser uma prioridade do Estado e nós precisamos melhorar muito a eficiência, a gestão, a valorização dos professores, porque isso é fundamental, porque sem o professor não é valorizado, a gente não consegue melhorar a educação no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Então, mais uma rodada. Pergunta dirigida ao candidato Carlos Janazzi, candidato a prefeito, do aluno Abraão da Silva do Nascimento. Pergunta, uma
análise que ele faz aqui sobre o processo eleitoral. É com grande satisfação que vou participar desse debate, né, e pergunto para Gianazzi Bissol. De acordo com as pesquisas divulgadas nos últimos dias, o Sumano do PRB já liquidou esta eleição, pois os 20% que votam no Serra não votam em Haddad, já que são fanáticos do PSDB. Os eleitores do Haddad não votam em Serra, pelo mesmo motivo, fanatismo. Somando 32% do muçulmano, mais 20% do Serra ou Haddad, 52%. Por essa ótica, a eleição já está liquidada. Analisando a mídia nos últimos dias, a briga está entre Serra e Haddad. Em muçulmano, eles não batem. Questão: é a população que está descartando a elite paulista ou é a elite paulista que vai colocar o muçulmano no poder para evitar que o PT e outros partidos rivais com o PSOL cheguem ao poder? Pergunta do aluno Abraão da Silva do Nascimento, do curso de História. Pergunta importante essa, né, que faz uma análise da conjuntura eleitoral, que não está dada ainda, né? A pesquisa, ela é só um retrato do momento. Nós dizemos que política é como as nuvens. Você olha agora, as nuvens estão de um jeito, amanhã estão de uma outra maneira totalmente diferente. O que nós estamos realmente acompanhando do ponto de vista da análise política é um esgotamento dos partidos políticos, isso ficou muito claro, principalmente do PSDB e do PT. Há uma falsa polarização, mas há um esgotamento também entre esses dois partidos que vêm se alternando do poder. A população já cansou, né? E o novo é emergente, só que o muçulmano, ele está nesse momento da conjuntura ocupando esse espaço da novidade para alguns segmentos da população, segmentos que não têm muita informação política, pessoas que foram privadas, né, do senso crítico, da formação política, de uma escolaridade. Esse é o eleitorado hoje do Celso Russomano, mas há um esgotamento. Eu citei no debate da TV Cultura uma frase do filósofo da USP, professor da USP, o Vladimir Zapata, que escreve toda terça-feira na Folha de São Paulo, é comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura, e ele diz o seguinte, que o Celso Russomano nada mais é do que o filho bastardo do lulismo e do petismo, e também tem a ver com essa tendência populista conservadora da cidade de São Paulo, e eu acrescento aí por minha conta que ele também é filho do rebaixamento político brasileiro, o rebaixamento político promovido pelos partidos políticos, principalmente o PT e o PSDB e os seus partidos aliados. Aí nós chegamos nesse processo final de linha onde o muçulmano desponta nesse momento como líder das pesquisas. É algo decadente na política, porque o Celso Russomano não tem nenhuma característica, não tem história. Aliás, a história dele é uma história de direita, sempre esteve associado a grupos políticos extremamente terríveis na história política brasileira. Ele entrou na política pelas mãos da extrema-direita, foi do PSL, foi dos partidos que apoiavam a ditadura militar, foi manufatista durante muitos anos. Essa é a história política dele. Então, é o fenômeno do Celso Russomano. Agora, a eleição não está dada, há espaço ainda para o partido político como o PSOL. É isso que nós estamos tentando. O PSOL é um partido que propõe a nova política para a cidade de São Paulo, né? Propõe a participação popular, propõe a eleição direta para subprefeituras, propõe a organização dos conselhos de representantes. O PSOL rompe com o financiamento privado de campanha, é o partido que não aceita de fato financiamento de empreiteiras, de bancos, de construtoras. Vocês viram, o próprio Haddad falou do debate que o PT vai gastar 90 milhões de reais. E esse dinheiro vem das grandes empreiteiras. Então, o financiamento das campanhas do PT, do Serra, do Chalita, do Paulista Porto, estão financiados pelo poder econômico. É o poder econômico que vai carregar a eleição de São Paulo, se nada for feito. Então, eu acho que nós temos que ter uma alternativa real aqui de administração, de gestão democrática
Muito obrigado. Agora nós temos uma pergunta feita pela Gisele, que é a nossa repórter desse evento, além do Duarte, né, que está também tirando fotos aí do fórum. A pergunta é a seguinte, né, eu vou dividir essa pergunta, que é um pouco extensa, mas ela coloca algumas propostas aqui inicialmente. Propostas colocam-se efetivamente implementação dos ciclos com a recuperação paralela e avaliação contínua em sala de aula, elaboração coletiva dos projetos políticos pedagógicos nas escolas, formação continuada com destaque para os aspectos de aprendizagem inicial, da leitura e da escrita, e cuidado para adotar-se livros com uma concepção de educação não sexista, não homofóbica e não racista. Tá? Então, um conjunto de políticas de apoio e incentivo aos locais de maiores dificuldades de acesso, né, às áreas justamente que têm maior vulnerabilidade social e as que têm mais problemas na parte da educação também. Então, a nossa pergunta vai para o Francisco Linhares. Em termos gerais, verifica-se que todos atribuem à educação um papel crucial no desenvolvimento do país, coincidindo no diagnóstico de que os níveis de abandono e insucesso escolar são preocupantes e dão origem a programas de emergência mais ou menos concretizados nos diferentes textos programáticos. Nesta ótica, quais são efetivamente as propostas, considerando-se que não há condições físicas de duplicar-se imediatamente o número de vagas nas escolas ou de professores, e que a progressão continuada atende a uma demanda aritmética em detrimento do processo de ensino-aprendizagem? Bom, Gisele, a gente tem algumas propostas, né, para a área da educação. Você citou vários temas que dariam pano para manga, a questão dos ciclos, a recuperação paralela. A gente vivencia tudo isso no cotidiano, na projetos políticos pedagógicos, a formação continuada dos professores e a questão da educação para a não violência, né? Uma educação não homofóbica, uma educação não racista, né? Então a educação para a não violência também é uma questão interessante para a gente discutir. Mas a gente centrou para esse momento, né, do debate, do pleito, né, para essa candidatura, algumas propostas que a gente entende que podem alterar sensivelmente o quadro da educação na cidade de São Paulo. Né? Uma dessas propostas é uma educação para a cidadania. Né? A compreensão do que é ser cidadão, acima de tudo, né? Ou seja, participe, né? Estar aí numa cidade, responsabilizar-se por ela, dar conta dela, né? Então, uma educação que privilegie uma reflexão sobre a nossa prática cotidiana, das relações que a gente estabelece, trabalho, família, no bairro, na escola, enfim. Então, um dos pontos seria uma educação para a cidadania, né? Ampliando bastante a questão da cidadania e aprofundando isso daí. Outro ponto necessário é a gestão democrática da escola. Né? A escola não pode ser o mesmo do que é, né? Chega de reprodução. Né? A escola não pode ser mais simplesmente mera reprodução do que já temos. Né? E nesse sentido é interessante que a gente discuta como que se dá a dimensão do poder dentro da escola. Quem decide e como decide. Né? Então a gente acredita que também o poder deve ser descentralizado. A direção da escola deve ser realizada pelo conjunto da comunidade escolar, né? Pelos professores, funcionários, pelos alunos, pais de alunos. Então, a gestão deve de verdade ser democrática. Isso não acontece hoje. Né? Um outro ponto é a educação integral, né? O tempo integral. Nós entendemos a educação integral, nós humanistas, como aquela educação que propicia ao ser humano o desenvolvimento de um pensamento coerente, né? Propicia ao ser humano o desenvolvimento
desenvolvimento da sua emotividade, da sua capacidade de expressão emotiva, né? E também do domínio do seu próprio corpo, né? Uma educação integral para nós nesse sentido, né? Na formação. Tempo para quê? Tempo para melhorar a formação nesse sentido. O ser humano não é só pensamento, né? O ser humano também é emoção, o ser humano também tem um corpo. E só para encerrar, a gente acredita que a escola também tem que estar aberta, né, com atividades que a própria comunidade decida, né? A escola não deve ficar fechada. É um aparelho, um espaço que a gente tem que usar, nos pertence, né? Bom, a mesma Gisele tem uma outra questão aqui também, que é sobre educação. Ela faz alguns comentários aqui sobre gestores escolares com autonomia pedagógica, administrativa e financeira, valorização das peculiaridades locais e regionais, e com relação aos professores, né, a oportunidades de formação inicial e continuada, planos de carreira, salários dignos, etc. Aí uma pergunta sobre a Secretaria da Educação, né? A Secretaria da Educação, em que pese ser um órgão que responde diretamente ao futuro prefeito, terá por objetivo pacificar as relações com os docentes, respectivos sindicatos e a prefeitura, de maneira a criar em conjunto todas as condições para o benefício da aprendizagem dos alunos? E aí ela coloca a questão da motivação e empenho dos professores, que isso implica uma melhor aprendizagem, mas que os professores são tratados de forma marginal, sem reconhecimento. Bom, voltando aqui para a educação, primeiro, bacana pergunta, Gisele, eu acho que é bom a gente estar numa universidade que esse tema seja colocado. Eu queria colocar algumas questões fundamentais. A primeira é essa coisa da participação que já foi dito, da autonomia pedagógica, de muitas vezes pensar que a escola hoje ela está com muita dificuldade de dialogar com os jovens. Essa é a grande verdade. Muitos jovens estão saindo da escola, não sente a educação como um espaço de formação humana e também, às vezes, tem uma dificuldade de entender como um espaço de formação para o mundo do trabalho. É uma crise que se instituiu na instituição escola, porque muita gente começou a ficar com muita dificuldade depois de estudar, arrumar um emprego. Então não vê sentido, porque os conhecimentos são muito distantes da sua realidade. Você aprende um monte de conteúdo que muitas vezes não serve para a vida prática. E tem algumas dimensões da escola que ela precisa ser valorizada. Eu estava outro dia fazendo uma discussão com imigrantes, por exemplo, aqui de São Paulo. Tem escolas em São Paulo que tem 70% de bolivianos. Só que a escola não incorpora nada dessa comunidade, nem a língua, nem a cultura. Quer dizer, as crianças que estão lá são da Bolívia e estão aprendendo com professores portugueses que não conhecem nada do país de origem deles. Então a gente tem que pensar uma escola conectada com a comunidade. Isso envolve participação, isso envolve a gente pensar um outro projeto de escola. Como eu disse, a gente está com uma proposta, um programa do Haddad. Essa proposta de solucionar plano de carreiras, uma outra relação mais harmoniosa com os professores, não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso. Agora eu tenho certeza de uma coisa, que foram as gestões do PT aqui na cidade que melhoraram essa relação com o professorado. Foi a eleição da Erundina que fez com que a gente valorizasse o servidor público na cidade. E quem trabalhou na prefeitura sabe disso. Depois veio o desmonte do Paulo Maluf, o desmonte do Pita, e foi preciso a Marta voltar para a gente restabelecer um diálogo melhor com o professorado. Não foi tudo perfeito, faltou melhorar ainda mais, mas eu sei que a gestão do PT é aquela que valoriza o servidor público, que abre concurso, que investe no Estado, diferente das gestões tucanas que gostam de privatizar, de terceirizar, de jogar para a OS, de não criar concurso. Então essa é a experiência do PT, é uma experiência de valorizar a educação como princípio fundamental. E eu acho que essa proposta das 31 universidades abertas é uma proposta muito interessante, porque em que pese o Haddad está colocando que vai servir aos professores do ensino fundamental, da rede municipal, mas vai se abrir também para os professores do ensino médio, porque o ensino médio hoje está um verdadeiro caos em São Paulo, todo mundo sabe disso. Cerca de 50% dos estudantes que deveriam estar no ensino médio estão fora da escola, né?
uma questão fundamental. Precisamos formar novos cientistas para construir uma cidade mais criativa, mais inovadora, como São Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então agora nós vamos iniciar uma parte onde os candidatos debaterão entre eles, né? Então, um candidato pergunta, o outro responde. Quem perguntou tem réplica e quem respondeu tem tréplica. Tá? Então, 1 minuto para pergunta, 2 para resposta, 2 minutos para réplica e 1 para tréplica. Então, eu vou sortear quem vai fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta vai ser feita pelo candidato Francisco Linhares. Será respondida pelo candidato Carlos Gianazzi. Então, 1 minuto. Bom, Carlos, a cidade de São Paulo ela é uma cidade que tem grandes desafios, nós todos sabemos disso, principalmente pela quantidade de pessoas, são 11 milhões de habitantes. Como você bem disse também, além da gente ter 11 milhões de habitantes, muitas pessoas das cidades vizinhas vêm para a cidade, né, para trabalhar, para estudar, para resolver questões de saúde. Como a gente pode priorizar no orçamento, porque para mim prioridade está lá no orçamento, é ali que a gente vê o que de verdade importa para aquela gestão. O que pode ser feito no sentido de atender a essa população que é gigante, que além da nossa cidade tem essas pessoas de outras cidades também, no que tange a prioridade do orçamento? Essa pergunta é muito oportuna, porque a cidade de São Paulo é uma cidade, uma megalópole, uma grande metrópole, com 11 milhões de habitantes. Então ela tem que ser, com certeza, descentralizada. Nós defendemos o que? Novas centralidades. É por isso que já se tornou assim, um consenso entre todas as candidaturas, porque na verdade esse consenso faz parte de propostas elaboradas por grupos e por movimentos sociais, por urbanistas da cidade de São Paulo, que vem estudando a cidade e apontando soluções. E os partidos políticos, muitos partidos e muitas candidaturas estão incorporando essa tese da descentralização, né, de aproximar do emprego, os serviços e as escolas das moradias das pessoas, para que nós possamos ter a diminuição do trânsito, do deslocamento das pessoas, porque é inconcebível que nós tenhamos, por exemplo, 3 milhões de pessoas saindo diariamente da Zona Sul, indo em direção ao centro da cidade. Então nós podemos construir novas centralidades na periferia da cidade de São Paulo. Então esse é um tópico importante. Isso se faz através de uma política fiscal, tributária da nossa cidade, reduzindo o IPTU, reduzindo o ISS para empresas, pessoas físicas que se instalarem na periferia da cidade. Uma outra questão importante para diminuir um pouco essa situação de caos urbano que nós vivemos, o investimento em transporte público de qualidade, mas transporte público de alta capacidade. É a única solução para a cidade de São Paulo. Por isso nós defendemos metrô e metrô. Todas as grandes cidades do mundo, como São Paulo, resolveram o problema do transporte público com o metrô em primeiro lugar. Depois, como complemento, o trem, o corredor de ônibus, a bicicleta sendo integrada ao transporte público. Mas o metrô é fundamental. A prefeitura tem que alocar recursos para a construção de metrô, exigindo também que o governo do estado cumpra o seu papel. O governo federal tem uma empresa, a CBT, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que construiu o metrô em Belo Horizonte, em Recife, em Porto Alegre, construiu 1 quilômetro aqui na cidade de São Paulo. Então, nós vamos fazer todos esses esforços para melhorar a qualidade de vida da cidade de São Paulo. Bom, para nós, toda essa complicação, né, pode ser bastante simplificada se nós tivermos no orçamento como prioridade saúde e educação, né, como
prioridade. Todo o resto é importante. Mas se a gente priorizar saúde e educação, uma boa parte dessa dificuldade, né, dessa complexidade, desaparece, né, ou se minimiza. Agora, o mais interessante é como a gente pode organizar esse orçamento, né? Se a gente pode organizar através de debates diretos com as pessoas, né? Através de instrumentos de democracia direta, referendos, plebiscitos, né? Consulta pública, né? Orçamento participativo. Podemos caminhar em direção ao orçamento participativo 100%, né? Que tire a alçada do orçamento da mão da Câmara e do prefeito e passe para as pessoas comuns, as pessoas que vivem no dia a dia, que sabem o que elas precisam, né, o que elas estão necessitando. Para isso bastaria que a prefeitura, né, e a Câmara organizassem essa possibilidade, né, gerassem essa possibilidade, dessem mais poder aos conselhos, né, que hoje a gente sabe como funcionam os conselhos de saúde, educação, segurança, sabe como não funcionam em alguma medida, né? Então, acredito que se a gente jogar a bola para as pessoas, elas vão pegar, né, pessoas vão assumir a tarefa de decidir o que elas querem fazer com o dinheiro dos impostos que elas pagam. Eu acho que essa é uma das questões que eu gostaria de trazer para o debate. A perspectiva clara de utilização dos mecanismos de democracia direta para a decisão desse orçamento, né? Que a gente não tenha que fazer esse esforço mental só a gente, né? Só os candidatos, só os eleitos, mas que as pessoas tenham o poder de decidir o que elas querem que sejam feitos com o dinheiro dos seus impostos. 1 minuto para a réplica do candidato Janazzi. Francisco Linhares, o nosso partido, o PSOL, defende, por isso que nós defendemos em São Paulo, um choque de gestão democrática. Nós defendemos o quê? Eleição direta para subprefeito, conselho de representantes, o orçamento participativo que você citou agora, e mais ainda, o planejamento participativo. Isso é fundamental. Porque, pessoal, é importante que vocês tenham clareza. O orçamento da cidade de São Paulo gira em torno hoje de 38 bilhões de reais. E ele é constituído pelos impostos que nós pagamos. Agora, esse orçamento é disputado. De um lado, as empreiteiras, o grande negócio, as construtoras, os bancos, as máfias, a máfia do lixo, a máfia do transporte público, a máfia da merenda escolar, do uniforme escolar. Tem muitas máfias, né, querendo esse orçamento. O poder econômico, né, privado, quer esse orçamento. E do outro lado, nós, os movimentos sociais da sociedade, querendo, como disse o Francisco Linhares, que esse dinheiro seja canalizado e direcionado para a educação pública de qualidade, para a saúde pública, assistência, mobilidade. Então, a nossa grande luta do pessoal é que esse dinheiro, né, seja canalizado para o lugar certo, que é para as áreas sociais. Muito obrigado. Bom, eu vou sortear agora o perguntador, mas não o respondedor, porque eu tenho 2 nomes em cada envelope, né? E não pode o Medina responder a própria pergunta dele. Então eu vou sortear o perguntador, tá? E aí a gente cruza aqui quem vai responder. Bom, a pergunta será feita pelo candidato Carlos Janazzi, então necessariamente quem vai responder é o candidato Gabriel Medina. 1 minuto para a pergunta. Gabriel Medina, você sabe que eu fui fundador do PT, entrei no PT em 1980, aqui na Zona Sul, fiquei no PT durante 25 anos, mas o PT mudou muito, o PT abandonou as bandeiras históricas dos trabalhadores. Eu queria saber, eu saí, nós fundamos o PSOL, agora eu queria saber como que você, que é um jovem, consegue permanecer ainda no PT, o PT que fez aliança com Paulo Maluf, o PT que está sendo julgado agora no caso do Mensalão, o PT que fez aliança com o Collor de Mello, com o José Sarney, com o Renan Calheiros, o PT financiado pelas grandes empreiteiras. Como que o PT vai mudar o Brasil dentro desse contexto? O partido acusado de corrupção, né, que recebeu no ano passado mais de 50 milhões de reais das empreiteiras do fundo partidário, o
vai gastar 90 milhões agora na eleição do Haddad, né? Será que o PT não está querendo imitar o PSDB no que o PSDB tem de mais nefasto e corrupto nesse Brasil? O PT, que sempre foi a favor dos 10% do PIB em educação, agora que chegou ao poder é contra. O PT, que era contra a CPMF, agora chegou ao poder, agora é a favor. Então não há uma contradição. Dois minutos para a resposta. Eu estou no PT com muita tranquilidade. Faz 12 anos que eu estou no PT e continuo nele porque acredito nesse partido. Acredito no partido que eu ajudei a construir, no partido que vem transformando o Brasil. E não é à toa que nós estamos disputando a eleição e o Haddad, que era um desconhecido, hoje já está com 20% nas intenções de voto, perigando para o segundo turno. Porque isso é um reconhecimento do povo. O PSOL gostaria de ter o povo com ele, gostaria. Faz muita acusação, critica, bate em todo mundo, mas se alia à direita. Faz aliança com o DEM no Congresso Nacional, os antigos PFL de ACM, para criticar o PT e não deixar o nosso projeto para frente. Porque essa história de mensalão, gente, essa história que estão atacando o PT, isso é a direita organizada com os grandes jornais e grandes veículos de comunicação que querem derrubar as transformações que o PT iniciou no Brasil. Essa é a grande verdade. O PT transformou São Paulo. Quem lembra? Eu queria pedir, assim, ele me atacou, eu gostaria de pedir respeito também na minha resposta. Atacou o PT, obviamente. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, estou no PT, tenho uma trajetória ética, quero transformar São Paulo, assim como a gente fez com a Marta e com a Erundina. Quem é morador de São Paulo se lembra os céus que foram construídos, os corredores de ônibus, o bilhete único, sempre priorizou o povo brasileiro. E o PSOL é um sonho, é um idealismo, mas não se concretiza. Gosta de falar muito, mas não tem experiência, nunca administrou uma cidade do Brasil, nunca teve um prefeito do Brasil. E sim, por lhe dizer, o Janazzi não vai passar de 1% dessas eleições e nós vamos levar o Haddad para o segundo turno e vamos ganhar a eleição em São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Réplica de 2 minutos para o candidato Janazzi. Primeiro, Medina, já está aqui, uma pergunta a você que se exaltou, uma pergunta. Em segundo lugar, nós não fizemos aliança com o DEM, com o PSDB, nós fazemos uma crítica, sim, ao PT, mas uma crítica pela esquerda, é muito diferente da crítica feita pelo DEM, pelo PSDB e pelo PPS, que é o grupo conservador, né? Muito diferente. A nossa crítica, por exemplo, como não criticar aqui a declaração do ministro do Planejamento do PT, do Mantega, que disse recentemente que o Brasil não pode investir 10% do PIB em educação. O Brasil não autoriza isso, porque se o Brasil investir 10% do produto interno bruto em educação, o país vai quebrar. Olha que absurdo o ministro do PT dizer que investimento em educação quebra o Brasil. Não foi eu que digo. Como que eu não vou criticar isso? Não tem como não criticar, eu tenho senso crítico. Por isso que eu saí do PT, porque você não pode criticar, você entra em contradição quando você critica uma atitude, um comportamento do PT como esse, do mensalão, aliança com o Maluf, né? Eu critiquei, quando a Marta Suplicy reduziu as verbas da educação em 2001, eu era vereador, era do PT, eu votei contra o projeto, que reduziu as verbas de 30% para 25%, um absurdo. Quando ela criou as taxas de lixo, de luz, aqui na cidade de São Paulo, eu era do PT, mas votei contra. Eu não ia votar porque eu era do PT, eu não me curvei. Agora parece que você se curva, não faz uma crítica aqui ao seu partido. Né? E você fala que a Marta fez um grande governo aqui para os servidores públicos e para os professores, isso não corresponde à verdade. Eu sou diretor de escola municipal e pergunto aos professores da rede municipal. Ela dava 0,01% de reajuste salarial para os servidores públicos. Ela reduziu as verbas da educação, né? Foi um dos maiores escândalos de todos os tempos da educação municipal. Ficou para a história. Muitos petistas saíram, inclusive, do PT
Um minuto para a tréplica do candidato Gabriel Medina. Gente, com muita tranquilidade, quando você vai fazer trabalho na periferia, os lutadores e lutadoras sociais que estão no Conselho de Saúde, que estão na luta pela moradia, os movimentos de moradia são do PT. Na boa, vai ver o trabalho de base realizado, vai ver onde está o PSOL. O PSOL hoje está na USP, é um grupo de estudantes da USP. Quem faz trabalho de base, quem está na luta do povo, hoje são petistas, e é por isso que eu estou no PT. Porque eu acredito no presidente Lula, que tem 80% da aprovação do povo brasileiro, saiu com 80% de aprovação, mudou o Nordeste do país, mudou o Norte do país. Eu acredito na Dilma, que tem também 78% de aprovação do povo brasileiro. Nós não estamos falando de 5%, nós estamos falando da grande maioria do povo que reconhece o PT como um partido que ajudou a transformar o país. Nós tínhamos gente que não tinha água, que não tinha luz, que passava fome. Nós mudamos, alteramos a realidade de vida do povo brasileiro. É isso que o PT fez no Brasil. E é por isso que eu estou no PT. Eu defendo sim o PT, sem ter problema. Tenho crítica, critiquei a aliança com a Maluf. Agora eu não deixo de defender o meu partido, que mudou a vida do país. E eu tenho certeza que vai mudar ainda mais, como já tem provado em várias experiências de cidades aqui do entorno de São Paulo, que muita gente sabe. Muito obrigado. Bom, então agora, a última rodada dessa parte de debate entre candidatos, nós teremos o candidato Gabriel Medina perguntando para o candidato Francisco Linhares. 1 minuto para a pergunta. Uma pena que eu não possa voltar a perguntar para o Janassi. O Haddad está propondo o bilhete único mensal, inclusive uma proposta que o Carlos Janassi copiou depois, dizendo que ia fazer mais barato. Eu defendo que a gente tenha transporte público noturno, chamado do busão 24 horas, que eu acho que é uma pauta para trabalhadores e jovens, inclusive com a lei seca, é uma lei fundamental para que a gente possa ter as pessoas podendo voltar para casa, porque nem todo mundo tem dinheiro para táxi. A gente sabe muito bem, táxi é só para quem pode pagar. Eu queria saber aqui do Francisco, o que você avalia dessa proposta, o que você acha que a gente poderia fazer para melhorar o transporte público noturno na cidade de São Paulo. Bom, é interessante que hoje eu estava na escola, onde eu dou aula, e um aluno veio me perguntar exatamente isso que ele me perguntou, sobre a questão do transporte público, sobre as R$140, se não me engano, que eles falaram, né? E eu comentava com ele o seguinte, na verdade, existem alguns estudos, e um feito já faz um certo tempo, encomendado pela Erundina, na época, que é possível você ter transporte público gratuito de qualidade para toda a população da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, sem pagar nada, né? Existem estudos que mostram que é possível você ter tarifa zero, né? A proposta que a gente tem, né, é uma proposta do PSOL, né, é que a gente tenha inicialmente um bilhete único de 24 horas, né, que a pessoa pague, pague e tenha, possa utilizar durante 24 horas, né? Mas sobretudo que a gente vá, que a gente modifique a política de subsídio, né, do transporte público, de maneira a chegar à tarifa zero, né? Eu estava vendo outro dia, a frota de ônibus da cidade de São Paulo, ela não mudou, né? Tem 10 anos a frota não mudou em número de carros circulando. Em 10 anos o número de carros é o mesmo, né? Quer dizer, é inconcebível assim, né? Não tem investimento em transporte sobre trilhos, a gente precisa redesenhar a malha, porque essa malha, quando ela foi projetada em base de uma São Paulo que não existe mais, né? E uma São Paulo que eles imaginavam que existiria e que não se tornou real. São Paulo cresceu muito mais do que o que os caras pensavam lá na década de 80, né? Final de 70, começo de 80. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma discussão muito ampla, muito profunda sobre o tema do transporte na cidade. E abandonando, né, progressivamente esse transporte individual, de carro, ou uma pessoa dentro do carro, que também traz prejuízo para o meio ambiente, enfim.
Obrigado. 2 minutos. Não, São Paulo é uma cidade que não para, é uma cidade que funciona 24 horas, a culinária, as baladas, tem muita coisa importante na cidade que justificam que a gente tenha um transporte público noturno. Isso em várias cidades já acontece. E a ideia do transporte público noturno, inclusive, está no programa do Haddad, o programa que eu ajudei a construir e defendi essa proposta. Somada ao bilhete único mensal, vai permitir que as pessoas possam circular muito mais pela cidade, ter acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, e não muitas vezes só ir para o trabalho ou quando jovem só ir para a escola, que é muitas vezes a dificuldade da gente pagar um transporte pelo seu valor, que é muito caro. Eu andei, inclusive procurei no programa de governo do PSOL, no site do candidato a prefeito, e não achei o programa do PSOL, está dizendo em breve vai entrar. Então eu queria até perguntar para o Francisco, que está representando também o partido, onde é que a gente pode achar o programa de governo. O programa do Haddad está lá no site pensenovotv.com.br. Seria importante que vocês olhassem, porque a gente tem um programa de governo para apresentar para a sociedade, escrito, elaborado por profissionais, técnicos das mais variadas áreas. E eu acho que a questão do transporte 24 horas, ou busão 24 horas, é também garantir segurança, diminuir a mortalidade, porque a gente tem muitas mortes por acidente de carro, né? E garantir um direito efetivo à cidade de São Paulo. Direito para jovens que muitas vezes ficam restritos aos seus bairros. A gente tem uma dificuldade hoje do jovem de periferia de circular na cidade, é uma verdadeira exclusão do centro da cidade, dos direitos aos equipamentos públicos, que muitas vezes estão concentrados. Então é descentralizar os equipamentos, mas também garantir transporte público a noite toda, para que os jovens tenham direito a toda a cidade, a toda hora na cidade. Obrigado. 1 minuto. Bom, é um pouco engraçado, assim, porque www.janada50.com.br/proposta. Aí tem lá os quadradinhos, você pega lá, transporte, foi da onde eu tirei, eu venho estudando, né? Até porque eu não participei profundamente do debate do transporte dentro do PSOL, eu sou do movimento humanista, a gente está de filiação democrática, não participei profundamente, e eu tive a curiosidade, a necessidade de, como candidato pelo PSOL, estudar as propostas do PSOL. E eu usei o site. A gente foi lá e pegamos as propostas, circulando e comecei a estudar. As propostas estão lá, é só entrar e procurar. Agora, uma questão que eu acho que pode contribuir para o debate é que a CET, ao invés de virar uma máquina de ser, né, essa máquina de multa, poderia ser um espaço onde as pessoas que necessitam de transporte nessa cidade, né, pensem as políticas coletivamente para atender as suas necessidades de ir e vir, né? Acho que a gente tem que fazer uma rediscussão sobre os próprios instrumentos que a prefeitura tem para cuidar do trânsito da cidade de São Paulo. Então, muito mal discutido, muito mal pensado, né? Muito obrigado. Depois nós faremos mais uma rodada de debate entre os candidatos, mas agora, então, vou pedir para que os alunos, para todos os demais presentes também, perguntem para os candidatos. Então, cada candidato tem 2 minutos para responder as perguntas dos presentes. Tá? Sempre em cada rodada, todos os candidatos participando. Então, por exemplo, se alguém que olha na mesa, alguém perguntar para o Gianazzi, próximo perguntar para o Francisco Linhares ou para o Gabriel Medina. Tudo bem? Então, quem quer fazer pergunta? Por favor. Para quem quer a sua pergunta? Desculpa, mas eu estou um pouquinho rouca. A gente vê muito que os políticos falam muito da educação, como está falando aqui também hoje, do transporte, da saúde, o que vai ser feito com melhoria com isso. Mas eu moro também na periferia, do lado da Iguemirim, e a minha pergunta é a seguinte: se algum deve ter projetos em todos os partidos para poder fazer a melhoria de córregos, da habitação, do saneamento em si, em todo, em uma visão total. Quais são as propostas do seu partido? Se possível, se pudesse responder também, para a gente poder debater isso. E quanto uma outra coisa, está sendo muito falado,
e selecionado o problema da Ipuimirim, em questão de trânsito. A gente vê muita engenheiros tirando fotos, debatendo lá, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e muito da SB também. E nenhuma solução é tomada. Tem algum projeto disso também para isso? Obrigada. Obrigado. 2 minutos. Como é que é seu nome? Renato. Acho que foi boa a questão, porque acho que um dos principais problemas da cidade hoje, que se refere à questão da moradia, tem a ver um pouco com a especulação imobiliária e com cada vez mais a gente tem que morar longe do centro, porque os terrenos vão valorizando e a gente vai sendo expulso da cidade. Acontece isso em todas as regiões. Antes a freguesia do Ó era a periferia, hoje para você morar na freguesia do Ó você tem que... É a mesma coisa aqui na Zona Sul. Agora você tem que ir para depois você já está indo para outro bairro, já você está em outra cidade. A primeira coisa que a gente está propondo é um novo arco de desenvolvimento na cidade para aproximar a moradia do trabalho. Esse é o principal projeto que o Haddad tem falado, que chama Arco do Futuro. Esse é um tema importante para a gente descentralizar o desenvolvimento. Porque enquanto tiver tudo jogado no centro, e todos os empregos no centro, nós nunca vamos conseguir resolver o problema de São Paulo. A outra questão é moradia. Esse é um tema muito importante. Foi o pior governo em termos de construção de moradia popular, o governo do Kassab. Nós, em parceria com o governo da presidenta Dilma, queremos construir 55 mil novas moradias populares, como já foi feito na experiência da Erundina, da Marta, com mutirões, uma série de programas que melhoraram a situação da moradia popular em São Paulo e agora com Minha Casa Minha Vida podem melhorar ainda mais. Essa situação dos córregos são de áreas que foram ocupadas, não invadidas, ocupadas, porque eram áreas ociosas que precisam ter regularização fundiária para poder receber investimento de esgoto, água, luz, etc. O Haddad está propondo regularizar 200 mil famílias. Isso é importante, gente. Na época da Marta também vocês lembram que muita gente recebeu o título da propriedade. Certamente vocês devem conhecer alguém, porque o Estado não fazia isso. Você dando a propriedade para a pessoa, regularizando a área dela, que sai da situação de ocupada para regular, você garante que o Estado possa levar o esgoto, possa levar a luz, possa levar inclusive caminhão de lixo, porque tem regiões que nem o lixo passa para pegar o lixo da gente, né? E para também melhorar todo o entorno, fazer a enganação do córrego, melhorar o esgoto, que hoje causa muita doença também nas crianças. É um problema sério a situação dos córregos abertos, de moradias irregulares. Uma outra coisa é a urbanização das favelas, é melhorar a situação de algumas favelas que estão em situação precária. Já tem muitas em alvenaria, mas tem outras que precisam melhorar, porque estão em condição muito ruim. Vídeo que está acontecendo com os incêndios, que também está meio estranho, né? Porque é só incêndio em favelas que se querem fazer especulação imobiliária. É a favela do Moinho, são incêndios em favelas na região central, que na minha opinião são criminosos, que é para expulsar esse povo. E são favelas que são construídas sem alvenaria, são de madeira. Então nós vamos melhorar a situação dessas casas. Nós vamos dar condição digna para essas pessoas e remover algumas famílias que estão em área de risco. Porque nós não podemos admitir que pessoas moram em situação de risco na cidade de São Paulo. Retificando 3 minutos, tá? 2 é muito pouco. Tá? Então, próxima pergunta. Geral. Boa noite. A minha pergunta vai para o Gabriel Medina. Tem que ser para o outro. Pode ser também. No caso de, se vocês teriam alguma proposta também sobre as creches, no caso do partido do PT, eles lá nesse caso chegaram ao poder e vai criar na faixa de 144 mil vagas, né? No momento que tem na demanda. Inclusive, eu queria saber como isso vai ser feito na prática.